Queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Vamos voltar aqui a fazer alguns vídeos de Python para relembrarmos algumas coisinhas, né? E também já faz bastante tempo que eu não faço vídeos, já faz mais de um ano a última vez que eu postei um vídeo aqui do curso de Python, tá bom? Mas não está muito tão desatualizado assim, ainda estamos na versão 3 ainda em 2020, agora em agosto de 2020, né? Tudo bem que agora nós estamos na versão 3.8, na época que eu fiz era na versão 3.6, mas tirando algumas funcionalidades novas, o conteúdo em si não mudou muito, tá bom? Então vamos lá, ó. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre funções anônimas. Para nós criarmos uma função, aqui ó, def, eu vou colocar o nome de uma função, somar por exemplo, coloco quais são os parâmetros que essa função vai ter. Já expliquei sobre escopo de função nos vídeos anteriores, né? Vocês vão notar tanto pelo jeito que eu falava, tanto pela qualidade do áudio que não era tão boa, né? O microfone não era exatamente esse que eu tinha, era um outro microfone velho que eu usava na época, né? E aí eu vou colocar aqui return A mais B, por exemplo, né? Aí eu vou colocar aqui um print de somar 43 com 9, para dar 52. Por quê? Porque sim, tipo, não tem nenhum valor em especial nisso. Se eu mudar aqui para 7, por exemplo, né? Run current test, run Python file, 50. É uma soma de dois números, nada demais. Só que existem situações aos quais a gente precisa, às vezes precisamos fazer um filtro, às vezes precisamos fazer uma função menor, ao qual a gente não precisa declarar ela exatamente, né? Declarar desse tipo, com def, qualquer coisa do tipo. Então a gente pode fazer o que? Nós utilizamos a expressão lambda. Neste caso, por enquanto, eu vou estar atribuindo o resultado dessa função dentro do meu x, dentro dessa variável x. E eu vou colocar aqui o lambda, beleza? A, B, é essa grafia mesmo. Escreve-se lambda, você coloca quais são os parâmetros, tá bom? Que esse daqui vai receber, 2 pontos, A mais B. Simples assim. Então, eu não coloco return nem nada. Vocês estão vendo esse pedaço? Esse pedaço nada mais é que o escopo da função. Então, eu tenho aqui um A, eu tenho aqui um B, e aqui eu tenho o escopo dela. Tanto que se eu pegar aqui esse X e eu simplesmente mudar e salvar, né, e eu rodar aqui, pode ver que ele vai voltar ao mesmo resultado. Se eu colocar aqui 11, por exemplo, que é para voltar 55. 54, né? 43 mais 11, 54. Veja que eu consigo declarar isso de uma forma bem menor. Ah, mas e que tipo de valor que a gente está voltando disso? Então eu vou colocar aqui um print, eu vou printar o somar, tá bom? Que é a variável, que ele não deixa de ser uma variável, né? Eu vou explicar um pouco mais isso em próximos vídeos. Print, e eu vou colocar aqui o x. Tanto que vocês podem ver, ó, vou rodar aqui no terminal, os dois que voltaram, ó, um voltou a função somar, né? Então essa função somar ela tem um nome, e o lambda, né, ele não tem nome, ele é uma função anônima. Por isso que falam que é uma função anônima, ele não tem um nome declarado em si nisso. Aí você pode estar falando, putz, que bobagem, para que cacetes eu vou precisar disso? Às vezes, pode ser que você tenha um filtro, por exemplo, que você possa passar, você pode passar uma função para dentro de uma outra função, você pode passar uma função como parâmetro, por exemplo, e a partir disso você faz o quê? Você pode fazer alguma determinada função. Tipo, a partir dessa função que você joga para dentro de uma outra, a partir de um parâmetro, você pode realizar determinadas ações. Vamos falar que eu tenho uma função. Eu vou simplesmente comentar aqui, tá bom? Vou comentar aqui se eu conseguir acertar, né? Colocando três aspas, ele se transforma como um string e ele considera como comentário, então eu não preciso me preocupar com isso. Vou colocar aqui a função, vou definir uma função mesmo, calcular. Aí eu vou colocar o parâmetro número 1, número 2 e função. Simples assim. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui return, função, número 1, número 2. Então vocês podem ver que nessa função aqui eu estou trabalhando, essa função a qual eu criei, a função ela não está declarada. Eu estou passando um valor
considerando que isso seja uma função para dentro da minha função calcular, e ela vai retornar o valor ou o cálculo que essa minha função tiver. Então, eu posso criar várias funções aqui. Eu posso fazer aqui def somar, por exemplo, def subtrair, def não sei o que, def não sei mais quanto. Eu posso fazer qualquer função desse tipo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um print, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, calcular. Eu vou colocar aqui, e tem que colocar entre parênteses porque é uma função. Podem ver, eu tenho 3 parâmetros, número 1, número 2 e função. Então eu vou colocar aqui 30, vou colocar aqui 20, que é para retornar uns 50 se for uma soma. E vou fazer aqui, ó, lambda A, B, A mais B. Se tudo der certo, na hora que eu executar, olha só, ele voltou 50. Por quê? Porque eu estou passando uma função aqui dentro. Isso eu vou explicar mais para frente, né? Quando a gente estiver tratando, eu vou tratar um pouco mais sobre funções, vou falar sobre atributos de função. Eu acho muito importante, principalmente quando vocês começarem a fazer os vídeos de test driven, né? Quando a gente começar a fazer sobre testes, vai chegar uma hora que vai ser importante vocês entenderem sobre os atributos das funções, entenderem tudo isso, tá bom? E o que a gente está passando? Aqui eu estou passando dentro uma função, aqui dentro mesmo, como parâmetro, o nome do parâmetro é realmente função, e eu estou passando uma função lambda para ele. Mas precisa ser uma função lambda? Só o último teste, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui menos, e eu vou rodar aqui. Então, por exemplo, voltou um 10. Precisa ser um lambda? Não, eu posso passar uma função declarada. Eu posso passar uma função, por exemplo, multiplicar. Def multiplicar, por exemplo. Número 1, número 2. Aí eu vou colocar aqui return número 1 vezes número 2. E aqui dentro dessa função eu simplesmente só passo o multiplicar. Veja que eu não abro parênteses aqui dentro. Eu estou passando uma função como parâmetro de outra. Precisa ser os mesmos nomes dos atributos que eu estou passando aqui? Não, eu posso... Nossa, estou parecendo aquele lá aquele meme do Pelé. Então, aqui, ó, vou colocar aqui x, coloco y e vai multiplicar x por y. Eu simplesmente somo, eu venho aqui, pera aí, lambda não, pô, não sou jovem nerd. Aí vou rodar aqui e vejam que voltou 600. Porque eu estou passando 30 vezes 20, volta, o resultado é 600. Então vejam que eu posso passar funções também como parâmetros de outras funções, né? E aqui dentro o que eu estou fazendo? Estou passando a função, eu posso passar tanto uma função anônima, que é aquela função que quando a gente vê aqui em cima, ela vai estar declarada como lambda, ela não tem nome, ao contrário dessa outra função somar que eu passei aqui. Existem funções que você pode passar filtros, existem funções que eu lembro, se tem uma função de lista, principalmente quando você começa a passar sobre listas, você pode criar um filtro, você pode fazer uma função lambda, eu não quero declarar uma função em algum canto, eu quero simplesmente só que tenha um determinado filtro. Você pode passar um lambda dentro da função. Você pode fazer um monte de coisa com lambda, tá? A única restrição que você tem no lambda é o escopo dele. Então, se você precisa de uma função ao qual ela tenha filtros, né? Então você vai fazer uma verificação para saber, você vai fazer uma função de divisão. Eu tenho que verificar se aquilo é realmente número, se aquilo não é uma função algo do tipo, se o denominador vai ser diferente de zero e assim por diante, né? Sobre uma exceção, ele sobe uma exceção, ele executa uma exceção, qualquer coisa do tipo. Então você vai usar uma função declarada, usando o def, com baita de um escopo legal. Se você precisar de uma coisa pequena, você usa uma função lambda, tá bom? Que inclusive eu vou deixar um lambda aqui, que é para vocês poderem ter o código. Tem ali em cima, mas eu vou deixar aqui. Lambda AB, não precisa ser AB, pode ser qualquer nome, tá bom? E 2 pontos e eu pego o escopo. Vou colocar A menos B, por exemplo. Por quê? Porque eu quero. Na hora que eu executar, tem que descer aqui, né? Ele volta 10, beleza? Porque 30 menos 20 dá igual a 10. Beleza? E se eu tornasse aqui, se eu mudasse aqui, né? Então, se eu colocasse, sei lá, tipo, B menos A, e eu rodasse aqui,
Ah, é por causa que eu cliquei ali embaixo. Ele volta a menos 10. Ah, se eu colocasse o B no primeiro e A no segundo. Aí a ordem dos parâmetros é a mesma ordem que entra aqui. Beleza? E assim por diante, eu vou entrando em mais questões conforme eu vou passando mais vídeos aqui de funções. Beleza, queridos e queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda, até mais.